Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, nós estamos aqui para mais um programa da Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Um assunto muito importante para a Igreja, que foi o Concílio Vaticano II, o último concílio que a Igreja realizou, concílio chamado de universal ou ecumênico. A palavra ecumênico, do grego, quer dizer universal. Então, esse concílio aconteceu do ano de 1963 até 1965, foi o último concílio da história da Igreja, e que foi muito importante. Mas eu sei que deixou certas dúvidas nas pessoas, então vamos fazer uma aula sobre isso hoje, tá bem? Mas antes, pedindo sempre a graça, a luz do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Este assunto de hoje, Concílio Vaticano II, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós começarmos a falar sobre o Concílio Vaticano II, eu quero mostrar a vocês dois livros. Eu tenho escrito uma coleção de livros de história da Igreja. São 3 volumes. A Idade Antiga, é um primeiro volume, vai até o ano 500, 0 a 500. Depois a Idade Média, que mais ou menos vai de 500 até 1500, são 1000 anos em que a Igreja moldou a Europa cristã. Chegamos na cristandade, onde tudo era cristão. E depois temos a terceira parte, que vai até os dias de hoje, que é a Idade Moderna e Contemporânea, que a gente pode dizer que é de mais ou menos 1500 até os dias de hoje. Então, quem quiser conhecer com um pouco de profundidade a história da Igreja, tem aí. E é muito importante a gente conhecer a história da Igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Depois que eu passei a estudar a história da Igreja a fundo, para poder, inclusive, escrever esses livros, tive que ler uma coleção do Daniel Rupes de 10 volumes, que é o maior historiador da Igreja, francês, que ganhou, inclusive, o prêmio da Academia Francesa de Letras, por causa dessa obra. Aí eu senti o seguinte: quanto mais você estuda a história da Igreja, mais você entende o plano de Deus, porque a Igreja é o plano de Deus para salvar o mundo, É o sacramento universal da salvação. Então você passa a amar a Igreja melhor, você passa a entender a Igreja melhor, você passa a rezar pela Igreja, você passa a sofrer pela Igreja, você passa a trabalhar pela Igreja, você passa a defender a Igreja. Como você defende uma mãe, porque a Igreja é a nossa mãe. A gente vai entendendo isso. Um outro livro que eu escrevi, que eu queria mostrar a vocês, Cristo sim, Igreja não. Por que eu escrevi esse livro aqui? Vocês sabem que igreja é cortada, né? Hoje se fala muito de cristãos desigrejados. O que é cristão? Cristão que não quer saber de igreja. Ah, não, eu amo Jesus Cristo, mas eu não quero a igreja. Porque a igreja tem muitos pecados, o padre tem pecado, o bispo tem pecado, tem padre pedófilo, não sei o quê. Espera aí. Os pecados dos filhos da igreja não ferem a igreja é santa, é dogma de fé. Está lá no credo niceno constantinopolitano: creio na igreja una santa, católica e apostólica. Então esse livro aqui,
eu coloco o seguinte: por que as pessoas estão abandonando a igreja? Ah, porque a igreja é homofóbica. Ah, porque a igreja não é uma democracia. Ah, porque a igreja não ama a mulher. Ah, porque a igreja fez a Inquisição, porque a igreja fez as cruzadas, porque a igreja condenou Galileu. Espera aí, vamos estudar essas coisas direito. Vamos ver o que aconteceu de fato. Porque, infelizmente, muita gente tem uma visão totalmente errada sobre essas coisas. Aí o que acontece? Fica com raiva da igreja. E eu recebo carta de pais que dizem assim para mim: olha, meu filho foi educado na fé, mas foi para a faculdade e voltou para casa ateu, contra a igreja, revolucionário, porque falta exatamente esse conhecimento. Bom, mas vamos conversar um pouco hoje sobre o Concílio Vaticano II. É um concílio mal compreendido. Por isso que eu vim trazer aqui. Muitas vezes você vê alguém dizer assim: o Concílio Vaticano II não foi bom para a igreja, ele abriu as portas do comunismo para a igreja. O Concílio Vaticano II, ele esculhambou com a missa. Hoje a missa não é mais a missa de sempre, aquela missa em latim. Espera aí, gente. Vamos estudar isso com calma aqui. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte: o que é um concílio? Existem concílios regionais, que hoje não se chama mais de concílio, chamam de sínodos, e existe o concílio universal, que é quando o Papa chama todos os bispos do mundo no Vaticano. Quantas vezes aconteceu isso na história da igreja? 21 vezes. Interessante, né? Nós estamos no século XXI, houve 21 concílios. Não foi um a cada século, não foi assim. Os intervalos, às vezes, foram grandes. Teve concílio que foi um para o outro foi 20 anos, mas teve concílio que um do outro foram 300 anos. Então, o Papa sempre reúne um concílio quando ele sente que a igreja precisa estudar alguma coisa muito importante e que vale a pena trazer todos os bispos. Então, o penúltimo concílio foi em 1870, o Concílio Vaticano I, e o último foi o Concílio Vaticano II, que terminou em 65. Bom, por que o Concílio Vaticano II foi feito pelo Papa João XXIII? É muito interessante a história do Papa João XXIII. O Papa João XXIII, quando ele foi eleito, ele já tinha 80 anos. O povo disse assim: esse vai ser um papinha de transição, esse papinha vai morrer logo. De fato, morreu logo mesmo. Ele morreu em 63, né? Ele parece que foi 5 anos, Papa só. Mas foi o homem que teve a coragem de convocar o Concílio Vaticano II. Porque, gente, imagine você trazer todos os bispos do mundo no Vaticano. Sabe quantos bispos eram na época? 2.600 bispos. Foi preciso construir apartamentos para poder abrigar os bispos, que não tinha em Roma. Então foram construídos colégios assim com quartos. Eu fiquei uma vez num colégio lá em Roma, que foi construído para o Concílio Vaticano II, porque não tinha hospedagem direta, hotéis suficientes. 2.600 bispos. Brincadeira. Quer dizer, é uma apoteose. E um Papa, né, consegue fazer isso. Mas o Papa João XXIII, ele, na abertura que ele fez do concílio, o que ele disse que ele sentiu? Que a igreja precisava de um novo Pentecostes. Diz que um dia ele estava no jardim do Vaticano e bateu uma brisa. E ele disse: nossa, é isso que a igreja está precisando, porque o Espírito Santo é simbolizado pelo vento, né? Ruá, em hebraico, vento. É isso que a igreja está precisando, um novo Pentecostes. E aí ele teve a inspiração de convocar o concílio. Interessante que ele fala o seguinte: ninguém falou comigo. Eu recebi essa inspiração e convoquei o concílio. Não fez consulta a cardeais nem nada. Uma coisa que ele, como Papa, vigário de Cristo na Terra, recebeu. Né? E aí ele foi substituído, ele morreu no meio do concílio, ele morreu no ano de 1962, foi eleito Paulo VI e Paulo VI continuou o concílio.
eu quero lembrar que João 23 hoje já foi canonizado, é São João 23. E Paulo VI também já foi canonizado, São Paulo VI. Eu estou colocando isso por quê? Porque essa obra foi obra de 2 santos. Então, será que essa obra pode ter coisas erradas? Se o concílio tivesse coisas erradas, eles não seriam canonizados, pode ter certeza. Bom, Paulo VI, na alocução da última sessão pública do Vaticano, que foi no dia 7 de dezembro de 1965, quando encerrou o concílio, ele disse assim: concluímos hoje o Concílio Vaticano II e concluímo-lo na plenitude do seu vigor e da sua eficiência. O concílio, porém, não deixa apenas à posteridade a imagem da Igreja, mas também o patrimônio da sua doutrina e dos seus mandamentos, isto é, o depósito que Cristo lhe confiou. Isso é muito importante, porque muita gente diz, não, o concílio mudou a doutrina da Igreja, o concílio fez um rompimento com o passado. Opa! Olha o que o Papa está dizendo. O concílio, porém, não deixa apenas à posteridade a imagem da Igreja, mas também o patrimônio da sua doutrina e dos seus mandamentos, isto é, o depósito que Cristo lhe confiou. Então, a primeira coisa que o Papa disse no encerramento do concílio, o concílio deixa aquilo que Cristo confiou para a Igreja. Então, não alterou a doutrina. Não houve um rompimento com o passado, como alguns querem dizer. Bom, e aí ele continua dizendo o seguinte, mas convém notar uma coisa, o magistério da Igreja, embora não tenha querido pronunciar-se com sentenças dogmáticas extraordinárias sobre nenhum capítulo doutrinal, propôs, todavia, o seu ensinamento autorizado acerca de muitas questões que hoje comprometem a consciência e a atividade do homem. Eu queria explicar isso daqui. O que o Papa disse? O Concílio Vaticano II não foi como os outros concílios, que a maioria dos outros concílios foi para enfrentar uma heresia. Por exemplo, o primeiro concílio, 325, concílio de Nicéia, foi para enfrentar a heresia do arianismo, que negava que Jesus Cristo era Deus. Depois do concílio do ano 331, primeiro concílio de Constantinopla, foi para enfrentar uma heresia chamada macedonismo, de Macedônio, patriarca de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo. Depois teve o concílio, né, o concílio de Éfeso, 431, porque um patriarca de Constantinopla, de novo, Nestório, começou a dizer que Nossa Senhora não era mãe de Deus. Não podia chamar de Theotokos, mãe de Deus. Tinha que chamar de Christotokos. É mãe de Cristo, mas um Cristo só homem, não um Cristo Deus. Então, lá o concílio debelou a heresia do Nestório. E assim foi. Mas o Concílio Vaticano II não. Ele não foi um concílio, diz o Papa, para pronunciar sentenças dogmáticas. Mas ele fala o seguinte, mas o concílio propôs o seu ensinamento autorizado acerca de muitas questões que hoje comprometem a consciência e a atividade do homem nos dias de hoje. Claro, o século XX é diferente do século X e do século I. Então, nos documentos do Concílio Vaticano II, o compêndio, aqui você tem todos os documentos do Concílio Vaticano II. Você vai ver aqui, em documentos do Concílio, por exemplo, a Gaudium et Spes, né? Alegrias e Esperanças, quantas questões importantes de consciência e da nossa atividade humana que o Concílio coloca. Então, eu me lembro que quando terminou o Concílio, o Papa Paulo VI disse o seguinte, nós temos aqui o novo catecismo da Igreja Católica. Não tínhamos ainda o catecismo atual de João Paulo II, que é de 1992. Lá em 65, olha, isso aqui é como que é um novo catecismo da Igreja. Bom, eu quero lembrar que o nosso catecismo, no parágrafo 889 do catecismo, ele fala o seguinte, quando ele fala da infalibilidade que Cristo concedeu à Igreja,
ele fala que essa infalibilidade foi conseguida primeiro ao Papa, quando o Papa pronuncia um dogma. Mas o Concílio diz também, o Catecismo diz também, que essa infalibilidade é também concedida à Igreja quando estão os bispos reunidos com o Papa. Olha, Jesus não disse lá para os apóstolos, Mateus 18, né? O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Ele já tinha dito só para Pedro, é Mateus 16. O que você, Pedro, sozinho, ligar na terra, eu ligo no céu. Mas falou também para o grupo de apóstolos, é Mateus 18. O que vocês ligarem na terra. Então, o parágrafo 889 do Catecismo, quando ele fala dessa infalibilidade do Papa, eu quero ler aqui um pedacinho para você ver. Ele diz assim, a infalibilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal, o corpo dos bispos, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Então, a infalibilidade que a Igreja goza é pelo Papa e também pelos bispos em comunhão com o Papa. Por isso que a gente não pode desprezar os ensinamentos do concílio. É preciso esclarecer algumas coisas. Antes de continuar, eu quero só lembrar a você uma coisa. Tem muitas maneiras de você poder contribuir com a Canção Nova para a Canção Nova continuar esse trabalho de evangelização imenso no Brasil e no mundo. Um jeito fácil, você já sabe, é pelo Pix. pix.doação@cançãonova.com. Né? Você também pode se informar pelo telefone, né, da Canção Nova, que também ele está lá no WhatsApp, é o 12 31 86 2600, que você pode contribuir também através de um cartão. Eu vou ler para você aqui uma orientação. Você sabia que pode contribuir com a Canção Nova pelo cartão de crédito? É possível fazer uma doação esporádica pelo site do Clube de Evangelização e também se cadastrar para contribuir mensalmente com seu cartão. Você escolhe o valor que melhor se encaixa na sua realidade e ele será adicionado à fatura do seu cartão, sendo pago da mesma forma que você já está acostumado. Você não precisa ter conta bancária nesse cartão, tá? Basta ter um cartão de crédito e o valor chega diretamente na sua fatura. E aí você paga a sua fatura, ok? Bom, se você tem alguma dúvida, você pode se informar aí com o clube, né? Você pode entrar em clube.cançãonova.com, o site clube.cançãonova.com, ou então você pode entrar no telefone 12 31 86 26 e tirar a sua dúvida. Então tem muitas maneiras que você pode aí contribuir com a Canção Nova. Mas vamos em frente, que nós estamos conversando sobre o Concílio Vaticano II, né? Uma palavra do Papa São João Paulo II, que participou do concílio como bispo e que era assim para usar a linguagem popular, um fã do Concílio Vaticano II. Olha o que ele disse em 15 de outubro de 1995. João Paulo disse assim: na história dos concílios, dos 21, né, ele, o Vaticano II, reveste uma fisionomia muito singular, diferente. Nos concílios precedentes, com efeito, o tema e a ocasião da celebração tinham sido dados por particulares problemas doutrinários ou pastorais. Já falei as heresias. O Concílio Ecumênico Vaticano II quis ser um momento de reflexão global da Igreja sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. Então, esse foi o objetivo do Concílio Vaticano II. Não foi debelar uma heresia, outra heresia. Não, o Concílio quis olhar para a Igreja e olhar para a Igreja na relação com o mundo, porque o mundo estava mudando. O Concílio terminou em 65. 69, o homem chegou na Lua. Surgiu a televisão. Dali a pouco vai surgir, inclusive, internet. Então, o mundo estava mudando rapidamente. Então, a Igreja precisava olhar para ela e como é que ela vai levar a mensagem de Cristo para esse mundo novo.
É o que João Paulo disse. E aí ele disse o seguinte, continua João Paulo falando, graças ao sopro do Espírito Santo, olha aí, o concílio lançou as bases de uma nova primavera da igreja. Olha que palavra pesada do Papa João Paulo II. O concílio lançou as bases de uma nova primavera da igreja. Ele não marcou a ruptura com o passado, como alguns querem dizer, mas ele soube valorizar o patrimônio da tradição inteira da igreja para orientar os fiéis na resposta aos desafios da nossa época. Então, o que o Papa está dizendo? Primeiro, o concílio foi uma primavera para a igreja. Segundo, ele soube pegar todo o patrimônio da igreja e colocar a serviço, né? Ele colocou para orientar os fiéis na resposta aos desafios da nossa época. Ele fala, à distância de 30 anos, porque isso ele falou depois de 30 anos, foi em 95. À distância de 30 anos, é mais do que nunca necessário retomar aquele momento de graça. Olha aí, o que João Paulo II pediu? Retomar aquele momento de graça. Gente, muita gente não leu isso daqui. Tem gente que critica o Concílio Vaticano II, mas não leu. Aqui são constituições, decretos e declarações. Tem coisas belíssimas aqui. Você lê uma Constituição, por exemplo, a Lumen Gentium sobre a Igreja, que coisa maravilhosa. Você lê a Dei Verbum, que é sobre a revelação de Deus, espetacular. Você lê, por exemplo, a Sacrosanto Concílio, que explica a liturgia, coisa linda. A Gaudium et Spes, como é que a igreja deve conversar com o mundo, como é que a igreja deve levar para o mundo da cultura, da ciência, da arte, da indústria, do comércio, como é que a igreja deve levar o evangelho. Sabe, depois tem os decretos maravilhosos, tem as declarações, é um compêndio maravilhoso. Agora, por isso que um dia o Papa Bento XVI disse, nós estamos em dívida com o Concílio Vaticano II. O Bento XVI também participou do concílio. Ele não era bispo ainda, mas ele era teólogo que foi assessorando um bispo da Alemanha. E já era um grande teólogo, né? Mas está aí. Então, eu quero destacar isso daqui, o que o Papa disse, graças ao sopro do Espírito Santo. Olha quem conduziu. O concílio lançou as bases de uma nova primavera da igreja. Aqui eu queria dar um testemunho. Quando o concílio terminou, eu já tinha 16 anos de idade. Foi em 65. E eu já vivia na igreja desde os meus 8 anos de idade, que fiz a primeira comunhão, e participava de missas. A missa em latim, eu fui coroinha, ajudava a missa em latim, você tinha que saber algumas coisas em latim. O padre perguntava, em latim você tinha que responder algumas coisas em latim, o coroinha. Me lembro quando ele terminava o Pai Nosso, et non nos inducas in tentatione, aí o coroinha tinha que dizer, sede libera nos amalo, não nos deixe cair em tentação, aí o coroinha dizia, mas no livre de todo mal. Falava coisa, mas meio sem saber o que eu estava falando. Decorava que nem um papagaio, mas o que o padre falava eu respondia. Intruibo ad altare Dei, colocava tudo. O povo assistia à missa em latim e não entendia, porque a única coisa que era em português na missa era o quê? Era o evangelho e a homilia do padre. O resto era em latim. O que o povo fazia? Ficava rezando o terço. Eu lembro disso. Então, o concílio mudou a missa para o português, para o inglês, para o francês, né? E isso não mudou nada, ele mudou a forma, mas ele não mudou o conteúdo, né? Até disse que quando uma velhinha assistiu a missa em português a primeira vez, que ela disse assim, nossa, graças a Deus que Deus aprendeu a nossa língua, né? Até que enfim Deus aprendeu a nossa língua. Ela achava que Deus não sabia falar português, né? O Papa foi uma primavera para a igreja. E olha, gente, eu experimentei essa primavera. Por quê? O concílio terminou, eu tinha 16 anos. Com 20 anos de idade, eu já estava acompanhando o Padre Jonas em encontros de jovens e já pregava para os jovens. Antes do concílio, o leigo não podia pregar, de jeito nenhum. Só padre que pregava.
O que você vê hoje? Hoje os leigos pregam mais do que os padres, porque nós temos poucos padres. Não é verdade? Então surgiram os movimentos, movimento de jovens, que o Padre Jonas foi um dos pioneiros, renovação carismática católica, cursilhos de cristandade, esse mundo de comunidades de evangelização que existe hoje no mundo. O que é isso? Isso é a primavera da igreja que o concílio trouxe. Eu não tenho dúvida disso. Né? Antes até você brincava que o leigo, antes do concílio, ele só tinha 3 posições na igreja. Quais eram? Sentado, de joelho e de pé. Era a posição que o leigo tinha na igreja. Hoje não. Hoje, você repara que ressurgiu o diaconato. O diaconato tinha subido da igreja. Hoje, quantos diáconos nós temos na igreja? Por quê? Valorização do leigo casado, que agora se torna diácono. E assim por diante. Então, é preciso entender essas coisas, né, para a gente entender bem o concílio. No dia 27 de fevereiro do ano 2000, no congresso sobre os documentos do concílio que houve, né, no ano 2000 o Papa fez aquela imensa quantidade de celebrações, né, por causa do ano 2000, né, da redenção. Então, o Papa disse o seguinte, João Paulo: o Concílio Vaticano II constituiu uma dádiva do Espírito Santo à Igreja. Ouça essa frase de um homem que é santo. O Concílio Vaticano II constituiu uma dádiva do Espírito Santo à Igreja. É por esse motivo que permanece como um evento fundamental, não só para compreender a história da Igreja no fim do século, mas também para verificar a presença permanente do ressuscitado ao lado da sua esposa, a Igreja, no meio das vicissitudes dos problemas do mundo. Olha o que João Paulo II colocou. Ele diz: mediante a Assembleia Conciliar, o concílio, que viu chegar à sé de Pedro, bispo de todas as partes do mundo, pôde-se constatar que o patrimônio de 2000 anos de fé se conservou na sua originalidade autêntica. Isso é muito importante na boca do Papa João Paulo II. Né? Eu vou até repetir aqui. Viu-se chegar à sé de Pedro, ou seja, é o Vaticano, né? Bispo de todas as partes do mundo, pôde-se constatar que o patrimônio de 2000 anos de fé se conservou na sua originalidade autêntica. Porque muitos acusam o concílio de ter quebrado a doutrina. Quebrou a doutrina, introduziu a heresia. O Papa disse: não. O patrimônio de 2000 anos de fé se conservou na sua originalidade autêntica. Está aí. Você não vai encontrar nenhum bispo da Igreja Católica que seja contra o Concílio Vaticano II. Você já viu algum bispo da Igreja? Seja um bispo da linha de direita ou seja um bispo da linha de esquerda, você já viu um deles dizer que o Concílio Vaticano II não foi bom? Eu nunca ouvi. Nenhum deles dizer. Então, como é que pode algumas pessoas ficarem dizendo? João Paulo II continuou dizendo ainda nesse congresso do ano 2000, que ele quis celebrar com muita força o concílio. Ele disse o seguinte: juntamente com o concílio, a Igreja fez, sobretudo, uma experiência de fé, abandonando-se a Deus sem reservas, na atitude de quem confia e tem a certeza de ser amado. É precisamente esse ato de abandono a Deus que, segundo um sereno exame das atas do concílio, emerge com força. Quem desejasse, ele fala, estou lendo aqui João Paulo II, quem desejasse aproximar-se do concílio, prescindindo desta chave de leitura, né, que ele falou atrás, privar-se-ia da possibilidade de penetrar na sua alma mais profunda. Quer dizer, quem não entendeu o que o concílio quis fazer e fez, não entendeu a alma profunda do concílio. Ele disse: é só numa perspectiva de fé que o evento conciliar se abre aos nossos olhos, uma perspectiva de fé, que o evento conciliar se abre aos nossos olhos como um dom, do qual é necessário saber captar a riqueza ainda escondida.
Olha o que ele está dizendo. Aqui tem riquezas escondidas que nós precisamos captar. É o que eu disse, muita gente não leu isso daqui ainda e fica criticando o concílio. Cuidado, gente. Se a gente começar a achar que o Concílio Vaticano II ele não foi bom, não valeu, então nós vamos ter que cancelar todos os outros. Porque ele tem a mesma legitimidade. O que é a legitimidade de um concílio? Quando é que um concílio é legítimo? Quando acontecem duas coisas. Primeiro, quando um Papa o convoca. Só o Papa pode convocar um concílio. Segundo, só um Papa pode aprovar os documentos do concílio. Você pega aqui depois de cada documento do concílio, por exemplo, eu vou pegar um deles aqui só para servir de exemplo. Você pega cada documento do concílio aqui, deixa eu pegar no índice para poder achar a página certa. Por exemplo, vamos pegar aqui a página 118. Como é que o Papa ele aprova um documento do concílio? Ele fala assim, ó. Ele fala com autoridade de Pedro, né? Daqui, ó. Daqui. E nós, o Papa falando, e nós, pelo poder apostólico por Cristo a nós confiado, conjuntamente com os veneráveis padres, são os bispos, né? No Espírito Santo, os aprovamos, decretamos e estatuímos. Quer dizer, é da igreja. Ainda ordenamos que o que foi assim determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, junto de São Pedro, dia 18 de novembro de 1965, eu, Paulo, bispo da Igreja Católica, seguem-se as assinaturas dos bispos. Então o Papa aprova e os bispos assinam. Entende? Então você vê que é um negócio muito sério, né? A gente não pode questionar de forma alguma o concílio. O que houve, gente, foram aplicações erradas do concílio, mas o concílio não tem culpa disso. Não tem como você falar uma coisa e a pessoa deturpar aquilo que você falou. Não tem culpa, né? Muito bem, gente boa, nós estamos aqui conversando um pouco sobre o Concílio Vaticano II, algo muito importante. Quero mais uma vez mostrar a você 2 livros. Cristo sim, Igreja não. Muita gente está querendo abandonar a igreja e ficar só com Jesus Cristo. Olha, Cristo é a cabeça da igreja, mas a igreja tem um corpo. Santo Agostinho dizia, Christus totus, ele e nós, a cabeça, a igreja. Então, ninguém pode ser cristão abandonando a igreja. Então, esse livro aqui eu coloco as razões porque muita gente pensa que tem que abandonar a igreja. E um outro livro que eu gostaria de mostrar, que é a parte da coleção de história da igreja, né? O 3º volume da história da igreja, que é sobre a idade moderna e contemporânea. São 3 volumes de história da igreja que eu escrevi, esse aqui é o 3º volume, o 1º volume é sobre a idade antiga, até o ano 500, o 2º volume de 500 a 1500, a idade média, e o 3º volume é esse sobre a idade moderna e contemporânea até os dias de hoje. É muito importante, quem tem tempo, quem gosta de ler, quem gosta de estudar a história da igreja. É a nossa mãe. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Muito bem. E outra coisa que eu quero lembrar você, não esquecer de contribuir com a Canção Nova, né? Existe um jeito muito simples, que é pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com, ou então você pode também contribuir aí de outras maneiras, com boleto bancário, com cartão de crédito. Em dúvida, ligue para o telefone 12 31 86 26 00. Você que acompanha a Canção Nova, que tem a sua fé edificada pela Canção Nova, você que quer ajudar essa obra, não sabe como, liga nesse telefone 12 31 86 26 00 e vão te informar, beleza? Bom, continuando a nossa conversa aqui sobre o Concílio Vaticano II, eu estava falando, né, de um pronunciamento que o Papa João Paulo II fez no ano 2000,
quando ele celebrou os 2000 anos da igreja, né? E já falei um pouco, agora mais uma coisa que o Papa disse. Ele falou assim, aos padres conciliares, esses padres conciliares são os bispos que participaram do concílio, né? Apresentou-se um verdadeiro desafio, que consistia no compromisso de compreender mais intimamente, num período de rápidas transformações, compreender a natureza da igreja e a sua relação com o mundo para prover a oportuna atualização. Então, o que o Papa diz? O concílio teve um desafio. O desafio foi o quê? Foi você, né, manter a natureza da igreja, manter a doutrina da igreja e, ao mesmo tempo, estudar sua relação com o mundo para prover a oportuna atualização. Foi a expressão que o Papa João Paulo II usou. O Papa João XXIII, que convocou o concílio, falou: o que nós queremos? Nós queremos o rejuvenescimento da igreja. Em italiano, riaggiornamento. Nós queremos ele dizia assim, é a mesma senhora, com vestes mais adequadas. Ou seja, é a mesma igreja, a mesma doutrina, mas adaptando a sua maneira de falar com o mundo. E qual foi a adaptação que houve? Qual foi a adaptação que houve? Cursos de jovens, cursinho de cristandade, comunidades de vida, renovação carismática. Não foi a mesma igreja que se apresentou agora de maneira muito mais forte. Por isso que o Papa criou no ano 2000 aquele projeto de nova evangelização. Lembra disso? O pessoal mais antigo lembra do projeto de nova evangelização. Isso foi fruto disso que o Papa disse. A mesma igreja, a mesma natureza da igreja, mas agora esse esforço de atualização. Não quer dizer que a igreja rompeu com o passado, né? Não é aquilo que o São Paulo diz na carta aos Romanos, né? Não vos conformeis com esse mundo. A igreja não aderiu ao mundo, a igreja não entrou no mundo. O concílio não mandou a igreja entrar no mundanismo, aceitar de jeito nenhum. Leia os documentos, você vai ver, pelo contrário. O concílio chama a igreja à santidade. Você lê o primeiro documento, né? O Lumen Gentium, no começo da Lumen Gentium ele já fala, todos são chamados, convidados e obrigados a buscar a própria santidade no seu próprio estado de vida. Então não houve nenhum relaxamento moral nem doutrinário, né? E o Papa continuou dizendo o seguinte, João Paulo II, enfrentamos este desafio, também eu me encontrava entre os padres conciliares, ele já era bispo, e demos-lhe uma resposta, procurando uma compreensão mais coerente da fé. No concílio, ele disse, tornamos manifesto o fato de que também o homem contemporâneo, homem do século XX, se quiser compreender profundamente a si mesmo, tem necessidade de Jesus Cristo e da sua igreja, que permanece no mundo como sinal de unidade e de comunhão. Então, o que o Papa diz? O concílio deixou claro, né? Se o homem atual quiser compreender quem ele é, ele tem necessidade de Jesus Cristo e da sua igreja, né? Que permanece no mundo como um sinal de unidade e de comunhão. Por isso que ele colocou aquela frase uma vez, depois, quando ele foi eleito Papa, né, ele colocou aquela frase maravilhosa, na primeira encíclica que ele escreveu, Jesus Cristo Redentor dos Homens, né, ele colocou aquela frase, né, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável, né? E para conhecer Cristo tem que conhecer a igreja, porque a igreja é que é o corpo de Cristo. É a igreja que trouxe Jesus Cristo até nós 2000 anos depois. Se não houvesse essa instituição chamada igreja, não tínhamos nada hoje, nem sacramento, nem mandamento, nem doutrina, nem evangelho, nem nada, né? E João Paulo continuou dizendo nesse discurso, porque eu estou enfocando aqui esse discurso, porque esse discurso foi sobre o concílio, no ano 2000. Ele colocou o seguinte, o concílio constitui um ato de amor, né? Um grande e tríplice ato de amor, como disse Paulo VI no discurso de abertura
né, do quarto período do concílio. Ele falou, um ato de amor a Deus, à igreja e à humanidade. Olha o que o Papa diz. O concílio constitui-se num ato de amor a Deus, à igreja e à humanidade. Né? E ele coloca o seguinte, a eficácia desse ato não se esgotou de forma alguma. Ela continua a atuar através da rica dinâmica dos seus ensinamentos. Continua a atuar através da dinâmica dos seus ensinamentos, os ensinamentos que estão aqui no compêndio. Né? E tanto o Papa João Paulo II quanto o Papa Bento XVI chamava a igreja a estudar de novo o concílio. Ele disse o seguinte também, João Paulo II, o concílio que nos ofereceu uma rica doutrina eclesiológica, ou seja, uma rica doutrina sobre a igreja, uniu organicamente o seu ensinamento sobre a igreja com a vocação do homem em Cristo. Então, o concílio fez esse trabalho maravilhoso, né? Uniu, né? Ele está dizendo aqui, trouxe esse enriquecimento doutrinário sobre a igreja e uniu, né, exatamente a igreja com a vocação do homem em Cristo. E o Concílio Ecumênico Vaticano II, né, ele diz assim, constituiu uma verdadeira profecia para a vida da igreja. Olha, gente, uma profecia para a vida da igreja. E continuará a sê-lo por muitos anos, do terceiro milênio há pouco iniciado. Isso ele falou no ano 2000. Então, o João Paulo viu o concílio como uma profecia para o terceiro milênio. Ele fala, a igreja enriquecida com as verdades eternas que lhe foram confiadas, ainda falará ao mundo, anunciando que Jesus Cristo é o único verdadeiro Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre. Quer dizer, olha que o Papa diz, o concílio ele vai ser para o ano terceiro milênio uma profecia. Que profecia é essa? Dizer que só tem um Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. O mesmo de ontem, né, de hoje e de sempre. Então, a gente percebe que não tem como a gente falar alguma coisa errada contra o concílio. Veja, quando ele escreveu aquela encíclica dele sobre o ecumenismo, Uti Unum Sint, que todos sejam um, o Papa João Paulo II disse assim, a melhor preparação para a passagem para o novo milênio não poderá exprimir-se senão pelo renovado empenho na aplicação fiel quanto possível do ensinamento do Concílio Vaticano II, a vida de cada um e da igreja inteira. Olha o que o Papa diz, a melhor preparação que podia haver para a passagem do segundo para o terceiro milênio, ele disse o quê? É um renovado empenho na aplicação fiel do ensinamento do Vaticano II, na vida de cada um e na vida da igreja. Então, ponto, é um Papa santo que participou do concílio, aplicou o concílio durante 25 anos do seu pontificado. E ele fala assim, olha, o concílio é o grande início, como que o advento é chegada, né, daquele itinerário que nos conduz ao limiar do terceiro milênio. Então, o que João Paulo diz? Nós temos que entrar no terceiro milênio, com essa profecia aqui na mão. Então, está aí. Nós estamos no terceiro milênio, já há 25 anos no terceiro milênio. Então, o que nós temos que fazer? Conhecer mais esse documento. Né? E outra coisa, quando ele escreveu aquela carta apostólica, Tertio Millennium Adveniente, né? Está chegando o terceiro milênio, né? Ele escreveu isso em 1995, ele diz assim, né? Entre os pontos de um irrenunciável exame de consciência que deve envolver todas as componentes da igreja, não pode deixar de haver a seguinte pergunta, presta bem atenção. Quanto da mensagem do concílio passou para a vida, as instituições e o estilo da igreja? Entenderam o que o Papa disse? Ele fez em 1995, para preparar o mundo para o ano 2000, para chegar ao terceiro milênio, ele escreveu uma carta apostólica.
tertio milênio adveniente, o terceiro milênio está chegando. E ele fala, entre um irrenunciável exame de consciência que nós temos que fazer, não podemos deixar de colocar essa pergunta. Quanto da mensagem do concílio passou para a vida, as instituições e o estilo da igreja? Ou seja, será que nós já aplicamos o Concílio Vaticano II? Ele está falando isso no ano de 1995, 30 anos depois do concílio. Será que nós já aplicamos? Isso aqui já passou para a vida da igreja, para instituições da igreja e para o estilo da igreja? Nós já fizemos esse exame de consciência? Não, ainda falta muita coisa. Engraçado que já no sínodo que ele fez em 1985, quando o concílio completou 20 anos, 85, foi que surgiu a ideia de os bispos pediram para ele um novo catecismo. Engraçado, né? Quando o concílio completou 20 anos, o Papa fez um sínodo para analisar os 20 anos do concílio, exatamente por causa dos erros e abusos que houve e que não foram aprovados pelo concílio de jeito nenhum, né? Então ele colocou o seguinte, que já lá no 95, ele foi posto um interrogativo, né? Ele continua válido ainda hoje e obriga antes mais a reler o concílio para dele recolher integralmente as indicações e assimilar o seu espírito. Ele fala, a história testemunha, interessante isso aqui, João Paulo dizendo, a história testemunha que os concílios tiveram necessidade de tempo para produzir os seus frutos. Contudo, muito depende de nós, com a ajuda da graça de Deus. E é isso mesmo. O concílio já está aí, o quê? 60 anos que ele acabou. Não é? E, no entanto, muita coisa ainda não entrou. O Papa fala, os concílios, às vezes, demoram tempo para dar os seus frutos. Não é? Agora, infelizmente, a gente sabe que o concílio ele inspirou a igreja muito. Né? O João Paulo II chegou a dizer, em 1985, ele diz assim, palavras dele, para mim que tive a graça especial de nele participar e colaborar no seu desenvolvimento, o Vaticano II foi sempre, e é de modo particular, nesses anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral. Vejam, Paulo diz, durante todo o meu pontificado, o concílio tem sido para mim ponto de referência de toda a minha ação pastoral. No consciente empenho de traduzir as suas diretivas em aplicação concreta e fiel a nível de cada igreja e da igreja inteira. É preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. Olha o que ele está dizendo. Preciso voltar à fonte do Concílio Vaticano II. Então, gente, muito ao contrário de desprezar o concílio, dizer que o concílio foi mal, o Papa está dizendo assim, pelo contrário, é preciso incessantemente recomeçar daquela fonte. E Bento XVI disse a mesma coisa. Eu não vou colocar aqui as palavras do Bento XVI, porque praticamente ele endossou tudo que João Paulo II colocou e que eu acho que aqui já ficou claro. Então eu penso que aí deu para você ter uma ideia geral do concílio, e o bom mesmo é você ler depois, né, com calma, esses documentos, experimentar todo o tesouro da igreja que está aqui dentro. Um abraço a todos e eu peço a algum sacerdote, diácono que estiver conosco, que encerre essa nossa aula com a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.